Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo Sagitário. Vamos saber o que está por vir na primeira quinzena do mês de julho ou os próximos 15 dias a partir do momento que você ver esse vídeo. Então, para isso eu peço sempre que se concentrem, mentalizem nas situações, no momento atual da sua vida, para ver se as informações aqui batem, fazem sentido para o seu momento, mas se não fizer, não force, pois são leituras coletivas, vamos sempre lembrar disso. Então, vamos iniciar aqui, tirando a mensagem predominante para esse período, o oráculo. Se concentrem, Sagitário, os próximos 15 dias, que está predominante, signo de Sagitário. Aqui fala, o que virá, o que está por vir, né? Qual é o próximo passo? Pronto para uma aventura, um princípio de mudança, uma pausa antes de agir. Então, eu acho que é um momento de se preparar, uma consciência de que algo aí você está esperando desse processo de mudança, né? Ou pode estar justamente nessa energia de mudança, né? Como um princípio de mudança aqui relatado na carta. Vamos ver aqui melhor com a descrição para entender melhor. É bem um pensamento do que significa dar o próximo passo. O que vem em seguida? Alguém que está confortável, mas vagamente insatisfeito na situação. Então, estar pronto para uma mudança, para novas experiências. E o lado reverso fala de alguém que fica ali preso na mesmice. Prefere o que? Estar no conforto, né? Na zona de conforto do que se aventurar. Uma baixa curiosidade, satisfação que se mantém ali no mesmo mundo e um ciclo repetitivo. Justamente. Então, Sagitário, qual é o pedido? Eu acho que a mensagem geral aqui é para se preparar para mudar, né? Um novo princípio de sair da mesmice. Se esse for o caso, você está se sentindo estagnada ou vivendo situações repetitivas, talvez seja um momento de mudança. Vamos ver melhor com o tarô sobre o que seria signo de Sagitário. Concentra, então, os próximos 15 dias. Está por vir, signo de Sagitário. Próximos 15 dias. Cinco de espadas. Rainha de paus. 8 de copas. 9 de paus. 10 de ouros. 6 de copas. Cavaleiro de copas, o louco. E o mundo. Eram duas, então optei por deixar. Deixa eu arrumar aqui. Acho que está dando para ver, né? Então, vamos lá. A energia traz esse pensamento de mudança, ou aquela pessoa que já está na expectativa. Eu estou me sentindo estagnada na vida, pensando, e agora, o que que vem? Mas, ao mesmo tempo, esse o que vem, o que chama atenção, para não ficar parado, né, de braços cruzados, esperando as situações mudarem por si. Eu acho que é uma energia que traz uma ideia de pôr em prática, de mudança aqui, de deixar situações, hábitos, coisas aqui que te aprisionam. Talvez você esteja, então, abre com 5 de espadas e traz aqui uma insegurança, justamente, medo,
uma situação que alguém se sente muitas vezes por baixo, que alguém se sente humilhado. E aqui a gente vê uma figura da corte, rainha de paus, regidas pelos signos de fogo, como vocês, Áries, Leão e Sagitário. Traz características de pessoas aí que justamente vão atrás do que quer, né? Não fica ali parado esperando, não tem essa paciência de ficar ali esperando as coisas acontecerem. É um empoderamento trazido pela essa rainha que traz esse poder, essa determinação para ir em busca das situações, até de autocuidado, do que for, mas que pode estar abalado aqui. Traz uma insegurança, um abalo justamente nesse comportamento ou nessa característica. Então, eu acho que é algo que deve ser trabalhado aqui nesse período, tá? Porque vem abalado justamente alguém que se sente muitas vezes ali acuado, oprimido diante das situações ou pessoas, e isso não faz jus, né? Não reflete nessa característica de uma rainha de paus, mas é uma coisa que justamente que tem que ser vista e trabalhada nesse período. Talvez você encontre ou reveja, repense aí, esteja no momento de repensar sobre as coisas que viveu e traz consigo uma dificuldade, né, de seguir ou um cansaço, que a gente vê um 9 de paus aqui que fala da carta da persistência. Alguém que está cansado ali, está numa situação complicada, difícil, e talvez seja difícil até mesmo sair disso. Que o 8 de copas fala de seguir outro caminho, deixar situações, pessoas, relações, o que for ali que tem sentimento, mas eu opto por seguir outro caminho, porque tá muito complicado, tá difícil. Ou é aquela carta que fala, vou tentar mais uma vez, né? Mas aqui o 8 de copas vem trazendo uma energia de, mesmo que eu goste disso, talvez seja necessário eu seguir outro caminho, deixar isso para trás. Talvez eu tenha persistido muito tempo, tenha sido cansativo ali resistir com relação a isso, né? E aqui está envolvido, pode estar envolvido situações afetivas ou situações profissionais, o que for, que a gente tem um 10 de ouros aqui que fala de solidez, completude, né? Uma pessoa que já está ali constituída na vida. Mas aqui o que chama atenção é que temos um 6 de copas, que traz lembranças, nostalgia, pensamentos que voltam, vêm e voltam, né? E muito em torno da estabilidade, solidez, talvez que você tinha antes. Pode ser pensamentos em recorrentes à família, ou uma relação que você tinha que talvez era consolidada e hoje não seja da mesma maneira ou não esteja mais e repense muitas vezes deixar isso para trás, né? Mas talvez o que te aprisiona aqui são as lembranças, os pensamentos, essa nostalgia. Com tudo que traz esse aprisionamento no passado vindo aqui, fecha com outra figura da corte aqui, um cavaleiro de copas, figuras regidas aí pelos signos de água, câncer, escorpião, peixes, que traz um pouco de maturidade, né, por não ser um rei, mas que oferta sentimento. Pode ser alguém específico aí na sua vida que tem aí sentimento, né, tem sentimento por recíproco aí que seja, mas ao mesmo tempo essa pessoa ela tem um comportamento muitas das vezes descompromissado, um tanto irresponsável, então não traz talvez esse 10 de ouros que você relembra e revisita direto, tá? Então, é um processo aqui de mudança, justamente. Lá, alguém que se sente entediado com a situação atual que está vivendo. Então, está pensando justamente que tem que sair disso. E o que for aqui, que esteja vivendo, está trazendo peso, cansaço, alguém se sente ali oprimido ou por baixo. E aqui peça ou favoreça a energia aqui no momento, como disse, de começar novos ciclos, de fechar ciclos antigos e se jogar no novo, mesmo que seja aí com pessoas novas ou o que for, né? A carta do mundo, então, fala completar a jornada. Completar a jornada e dar início em outras que tragam completude. Talvez o que está discrepante aqui é esse 10 de ouros com esse louco aqui, né? O que não traz não combina, não ressoa aqui nas ideias de alguém que busca uma estabilidade e alguém talvez que oferte sentimento, mas não oferte a estabilidade procurada. E talvez seja um momento justamente de renovar isso, de buscar ali. Eu acho que a renovação começa internamente, né? Como sai aqui essa característica, possa ser. Porque a gente vê aqui uma diferença de maturidade. A gente tem uma rainha aqui, um cavaleiro de paus com um louco. Então, isso aqui tá conflituoso. E aí resulta nessa insatisfação, no sentimento aí de alguém que fica sentindo o passado para trás,
Eu acho que traz essa sensação. Então, para relações afetivas, possa ser uma pessoa, você esteja envolvido com alguém, ou né, tenha aí um relacionamento, ou mesmo está envolvido, ou tem potencial sim, né, possibilidade, alguém em vista, mas existe essa discrepância nos objetivos, porque o que você revisita direto aí é as memórias de um passado mais estruturado. Talvez não tenha tido um casamento, uma relação estruturada, mas viveu numa família que tinha essa idealização, né? Antigamente, anos atrás, vamos lá, colocar assim, a gente idealiza o quê? Uma relação estruturada, algo aí que traga essa segurança ali, a completude, uma família. E hoje, talvez, seja a insatisfação aqui do que você esteja vivendo. E esses dias aqui, você reveja isso e pense muitas vezes em sair fora, seguir outro caminho, porque tá trazendo fardo, tá trazendo cansaço. Tem possibilidade, sim, de começar coisas novas, mas ainda um tanto imaturas, envolvido com sentimentos, mas assim, tem sentimento, empolgação, mas a gente não vê ainda tanta compromisso ou estruturação aqui, né? Com a questão das relações. Então, veja bem, não que está negativo, que aqui a gente vê o mundo junto com essa pessoa aqui, que pode ser de início, que ela futuramente ela evolua para um rei de copas, né? Que seja aí mais maduro para ofertar o sentimento. E hoje exista essa insegurança. Então, veja bem o que você quer, né? Se aqui você está pronto para se aventurar, como diz aqui, então a gente tem uma possibilidade com o louco aqui, buscar aventura. Carta zero, tá? O início da jornada, que é o fim, né? E renovar os ciclos. Renovar os ciclos aí. Então, o que que vem próximo? O louco, ele não pensa muito no que vem depois. O que tá falando aqui. Ele não pensa, não tem esse pensamento. Então, o que que você vai buscar? Talvez, para alguns casos, eu acho que é trazer leveza, assim, vivenciar o momento, né? Buscar não pelo outro, mas por si, né? Se reestruturar, aproveitar, né, os momentos aí ofertados, mas traz esse peso aqui, ou às vezes, muitas das vezes, então, esse cansaço, desgaste, talvez de tentar ir lutar com impor o que você gostaria, né? E eu acredito que é a melancolia que traz aqui nesse período, mas tem possibilidades de inícios de coisas novas que possam te trazer assim novas aventuras, tá? Para questões profissionais ou financeiras, também acredito que talvez seja um momento que você esteja ali se sentindo por baixo, não que esteja por baixo, ou com inseguranças, né, com medo ali de perda de emprego, do que for, passar situações difíceis, e tá abalando esse empoderamento aqui da Rainha de Paus. Isso está trazendo um abalo, insegurança, essas incertezas, o medo de ser passado para trás ou de perdas, como disse. E aí você talvez tenha que redirecionar, como é que fala, recalcular a rota. O de Copas, então, fala para seguir o caminho, outro caminho. Então, isso aqui não está dando certo, eu ir para outro, isso não é fácil, né? Traz aqui obstáculos, essa desistência, deixar recomeçar do zero, traz aí desafios que tem tendência a evoluir. Mas existe a necessidade de liberar, talvez, assim, sabe as perspectivas que a gente cria? Muitas idealizações. Não que não se atinja o 10 de ouros, mas assim, existe muito uma cobrança, talvez, pelas idealizações antigas, ou o que eu planejei, hoje talvez não tenha, né? Que eu gostaria nessa altura da vida de estar ali estabilizado, consolidado na vida. E aqui existe uma possibilidade, podendo vir uma oferta aí, até mesmo de uma pessoa, para alguns casos, de uma maneira um tanto descompromissada, muito inicial, mas que traga uma empolgação inicial, entende? Que o louco traz, essa vontade de se jogar no desconhecido e começar novos ciclos. Então, neste aspecto está positivo, mas existe travas que trazem, né, as inseguranças diante do que você vive e as comparações, tá? Eu vou tirar um conselho, signo de Sagitário, nesse período. Aqui fala para ir profundamente explorar suas raízes, coisas que estão lá no fundo,
né? Então, eu vou ler a descrição melhor para entender. Ó, tome um tempo consigo mesmo e veja o que é, né, essencial, verdadeiramente essencial. Lembre-se o que é importante na sua vida e deixe ir o que não é, o resto. Deixe o negócio excessivo, sabe? O mundo da pessoa que fica ali muito apegada a esse mundo dos negócios, aí fala assim, a vida frenética, para uma paz. Esteja presente no momento, e aí você vai liberar essa preocupação excessiva que você tem com o futuro. Tá? Então, deixando lá ou com o futuro, ou senão um apego muito grande com o passado. Então, esse é um tempo de se engajar e refletir. Mesmo que você precise dar uma segunda olhada em coisas que talvez tenha passado por você antes e não tinha despertado interesse. Isso pode estar relacionado a pessoas ou mesmo áreas do trabalho aí, tá? Então, coisas podem não ser da maneira que elas parecem. Olhe profundamente as situações e as relações da sua vida, explore suas raízes. Algo que parece que podia estar fechado, de fato, mas é apenas pronto para ser aberto. Então, algo que poderia ali, que você pensa que era bloqueado, pode estar no período aí de ser aberto. Então, se você está entre a superfície, você pode encontrar as pedras preciosas escondidas aí da verdade, da luz e da abundância. Esse justamente. Então, eu estou precisando uma mudança na minha vida em alguma área. Eu tô com essa ideia, assim, de começar, de abraçar o novo, mas ao mesmo tempo você tem que fazer um exercício aí de prestar atenção, voltar-se para si, como diz aí, né? Para você fazer esse trabalho interno aí e dar oportunidade, às vezes, para situações ou pessoas, coisas que passaram e você não prestou atenção antes. E hoje pode ser uma opção, tá? Porque a energia de abundância, ela está propícia. Eu acho que é um trabalho que você tem que fazer aí, melhorar, talvez, sabe a pessoa quando tá descrente? Eu acredito que ressoa nessa energia. Então, trabalhar essa descrença. Ou a idealização, como disse, né? Às vezes as coisas ela não vêm da maneira que a gente imagina. E aí eu pensar, isso eu não quero. Então, não é bem assim. Essa foi a mensagem para vocês. Veja se fez sentido. Se não fez sentido, deixe pro colega. Eu agradeço que estejam aqui. Eu peço que curtam e compartilhem o vídeo. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada e tchau.